A ouvinte Marisa Noronha, da Rua Fiação da Saúde, Jabaquara, pergunta: no seu romance Lázaro, o senhor conta a história de um golem, um morto ressuscitado por um mágico e que fica sendo uma espécie de autômato ligado a ele. Por que o senhor não aceita a teoria da possessão de um cadáver recente por um espírito estranho, como no caso de Lobsang Rampa? O professor Stevenson aceita essa tese em seu livro de pesquisas científicas sobre a reencarnação. Eu não aceito por duas razões que posso alegar imediatamente. Primeira, a história do golem é realmente uma história. Uma história com E, no sentido de lenda, de criação imaginária. Nunca se soube de nada que comprovasse essa lenda. Um indivíduo morre e outro, dotado de poderes mágicos, se aposta dele para revivê-lo e guiá-lo. Isto aparece no romance como um fato constante da crença daqueles tempos. Realmente acreditava-se nisso. E chegava-se a dizer que Lázaro, por exemplo, havia sido ressuscitado por Jesus, porque Jesus tinha poderes mágicos e passou a controlar a vida de Lázaro. Lázaro seria um autônomo guiado por ele. Foi neste sentido que era forçoso aparecer no romance sobre Lázaro o problema do golem. Mas isso não quer dizer que eu esteja afirmando, que não afirmei realmente, apenas em sentido romanesco, por assim dizer, numa obra de ficção, tive de reproduzir essa lenda, de colocá-la ali como uma lenda bastante significativa e importante para a compreensão do estado de espírito daquele tempo e da sua cultura. Entretanto, as afirmações atuais não têm nenhuma razão de ser. O caso de Lobsang Rampa é tão absurdo que a gente fica às vezes pensando como pôde esse homem vender tantos livros no mundo inteiro e levar tanta gente nessa história de que ele realmente não é o inglês que ele é, mas sim o lama do Tibete, que morreu lá e que veio encarnar-se no corpo velho, desgastado do inglês, que estava prestes a morrer. Isso é inteiramente absurdo. Por quê? Porque, de acordo com todos os processos vitais conhecidos na biologia e todos os condicionamentos psicológicos demonstrados pelas criaturas nas investigações psicológicas, e de acordo com a doutrina espírita, o corpo da criatura humana é a manifestação do espírito da criatura humana. Então este corpo está ligado estreitamente ao espírito. Nós sabemos que na reencarnação, o espírito que se reencarna controla o desenvolvimento do corpo físico. Ele se liga no ato da fecundação ao embrião que vai se desenvolver e dali por diante ele age de maneira que nós podemos dizer catalíptica. Por influência da sua presença, ele age no desenvolvimento daquele corpo. Porque ele, como espírito reencarnante, já traz na sua mente a estrutura toda do corpo que ele vai ter aqui na Terra, o mapa, por assim dizer, orgânico daquele corpo. Então há uma influência de interligação perfeita entre corpo e espírito na encarnação. Não é possível um espírito expulsar aquele espírito que ali está ligado para se colocar no lugar dele. Isto implicaria uma desordem universal no processo importantíssimo, básico, fundamental da evolução humana, que é o processo da encarnação. Isto não pode acontecer e não acontece realmente. Fala-se, no caso do professor Ian Stevenson. Ian Stevenson admitiu esta possessão. Admitiu na pesquisa científica dele sobre a reencarnação. Ele entendeu que certos casos por ele observados justificam a tese de que um espírito pode afastar outro e incorporar-se naquele corpo que se destinava ao espírito afastado. Mas é preciso lembrar o seguinte: Stevenson não é espírita.
Ele não tem conhecimento de espiritismo. E não é biólogo. Ele é psiquiatra. Então ele observa isso do ponto de vista das suas ideias a respeito do processo reencarnatório. E aquilo que ele entendeu ser uma possessão, como ele descreve, e não propriamente uma reencarnação, mas uma possessão, aquilo nada mais é, na verdade, que um engano do professor Stevenson. O cientista também tem o direito de errar. Ele não pode acertar sempre. Quantos cientistas têm errado tremendamente em muitos assuntos? De acordo com a nossa posição espírita, e de acordo, naturalmente, com a posição dos biólogos, não é possível admitir-se um fato deste. O espírito que se encarna num corpo está ligado a ele desde a sua origem, desde o ato da fecundação, segundo os espíritos disseram a Kardec. E daí por diante, todas as investigações realizadas têm demonstrado exatamente isso. O caso do professor Stevenson é um caso excepcional no campo das pesquisas, porque nenhum outro pesquisador no mundo inteiro admitiu isto. Assim sendo, nós não temos razão nenhuma para aceitar uma posição que vem modificar toda a estrutura do pensamento no tocante a um assunto bastante investigado e no qual o professor Stevenson é um dos últimos a entrar. Ele é um dos mais recentes nesse campo de pesquisa. Então não há motivo nenhum para conferirmos a ele uma autoridade que ele mesmo talvez reconheça que não possui, porque ele se coloca na posição de um investigador que levanta hipóteses e não de alguém que está fazendo afirmações peremptórias. É uma hipótese apenas que ele levantou, mas infelizmente uma hipótese errada, que contradiz todo o processo de desenvolvimento biológico de uma criatura e, ao mesmo tempo, contradiz tudo quanto nós conhecemos a respeito do ponto de vista da ciência espírita.